Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. É, Hoje vamos fazer a última aula do curso de função. Esse curso é referente ao estágio supervisionado de diferentes contextos, realizado na modalidade de extensão do curso de licenciatura em matemática, na modalidade EAD, pelos alunos Gustavo Slovic e Edgar Miranda, é, do, do Centro Universitário Uninter. Hoje falaremos sobre a função trigonométrica, os principais pontos, as principais, tudo que compõe as funções. Falaremos sobre as principais funções trigonométricas, as suas propriedades. Então, vamos lá. Primeiro vamos começar o que é uma função trigonométrica. Uma função trigonométrica é também chamada de uma função circular e estão relacionadas com as demais voltas no ciclo trigonométrico. Esse aqui é o ciclo trigonométrico, né? Por isso que ela é chamada de função circular, porque tudo porque está em volta a esse círculo, né? A esse ciclo, né? E aqui é um círculo, né? Então por isso que é chamado de função, né, circular e faz sempre um período em todo esse círculo. Então por isso que também é chamada de função circular. E temos que cada número real está associado a um ponto da circunferência. Então sempre é assim, temos aqui o ponto e tá sempre tem uma relação daqui do ponto com, com a circunferência. Então aqui, esse aqui é uma figura do círculo trigonométrico que é separada aqui pelo eixo x, que é o eixo das ordenadas, das abscissas, perdão, e aqui é o eixo x, que são os eixos das ordenadas, e aqui estão alguns dos principais graus que são utilizados na trigonometria, e aqui e também, né, e também está expresso em sua forma equivalente em radiano, e nós estudaremos todas as propriedades, tudo que compõe a trigonometria, nos, assim nos próximos slides, tudo será visto. As funções trigonométricas são chamadas de função periódica, porque possuem um comportamento periódico, né? Elas ocorrem em determinado de tempo, é porque toda função trigonométrica ela faz um ciclo, né? E depois de um tempo ela começa a se repetir igual ao anterior e faz isso constantemente, faz isso sempre, infinitamente. Por isso que é chamada assim, de função periódica também, porque ela sempre tem um percurso e depois começa a se repetir igual ao anterior e, e todos são e todo esse período e todo esse percurso é idêntico ao anterior e nunca e é infinito. Uma definição e uma função, né, é periódica se tinha um número real positivo p, tal que f de x é igual ao f de x mais p para todo x que pertence a A. E o menor valor positivo de p é chamado de período de f. As funções trigonométricas, né, são periódicas, pois apresentam fenômenos periódicos. É, Depois será ficar mais fácil assim, de compreender à medida que for explicando assim, da forma mais prática, vendo dos gráficos. A primeira função que vamos estudar, né, é a função do seno. O seu período é 2π, né? Essa volta completa, né? Assim, da circunferência inteira, porque a circunferência completa é 2π. Então, quando o seno termina até aqui, aí depois começa a repetir tudo periodicamente. Ela
ela é representada como f de x igual a seno de igual a 100, SNx, e o sinal, né, é, positivo, né, é no primeiro e segundo quadrante, né, que é o y, né, que é o valor da função, ou f de x, né, está aqui no primeiro e no segundo quadrante, e no terceiro e no quarto, que são esses de baixo, o valor do y, né, do f de x, vai ser negativo. Aqui ó, é o y, ou f de x. Vocês podem ver, aqui vai ser sempre positivo no primeiro e no segundo quadrante, e aqui no terceiro e aqui no quarto vai ser negativo. Então, para vocês saberem, quando é 0, 180 e 360 graus, né? 0 é aqui, 180 é aqui na metade, 360 aqui no final. O seno vale 0. Aqui é 90 graus, vale vale 1, e aqui, isso, vale 1, desculpe, e aqui que é 270 graus, vale menos 1. E no primeiro e no quarto quadrante a função é crescente, e já no terceiro e no quarto é decrescente. Como vocês devem lembrar, né, o que é a função quando é crescente, quando é decrescente, você olha o gráfico da esquerda para a direita, e se estiver fazendo essa flechinha nesse sentido, é porque é crescente. É aqui, ó, π sobre 2, né? Π sobre 2 termina o primeiro quadrante. Como vocês podem ver, né? Aqui, ó, ela é positiva, porque aqui é a parte positiva do eixo y, e aqui ela está crescendo. E aqui, e aqui ela é decrescente, mas continua positiva. E aqui, ó, é o π, que é a metade do, do círculo, do círculo trigonométrico. Então aqui termina o segundo quadrante, e daí continua decrescendo. E aqui é o terceiro quadrante, continua negativo, continua decrescendo, só que passa a virar negativo. Aqui, ó, 3π sobre 2 é onde termina o terceiro quadrante, e até o 2π é onde termina o quarto período, daí ela passa a ser crescente e fica negativa. E aí, a partir daqui, começa a repetir, periódico, começa a repetir esse mesmo ciclo anterior, e assim, na mesma, e começa a repetir. Por exemplo, se eu acrescentar mais π sobre 2 aqui, vai fazer esse mesmo comportamento, igual o do anterior. Por isso que a gente chama de função periódica, porque porque a partir de um determinado período, como nesse aqui é 2π, começa a repetir igual foi nesse anterior. Vai ser, vai ser exatamente o tanto que cresceu aqui, vai crescer também nessa mesma variação de π sobre 2. Para que acho que vocês entenderem melhor aqui, eu vou fazer um exemplo aqui no GeoGebra, que é a função seno de x, com aqui, até daqui a do 0 até o 2π, fez esse comportamento, fez esse, tem esse, tem esse, faz essa, tem esse gráfico, e a partir do 2π começa a repetir igual está aqui no 0, exatamente, e vai andar mais um tanto que π sobre 2 também vai ser igual, e aí depois vai andar mais π sobre 2 até chegar a 3π também, e vai ser igualzinho aqui, cai e começa a se repetir, isso faz infinitas, infinitas vezes. O domínio são todos os números reais, né? São todos os números positivos e negativos, né? Vale todo o eixo x, e a imagem, né, está no intervalo de -1 até 1. O menor valor que tem o seno é -1, e o positivo, e o maior número é o 1. E, e, é, e é chamada de função par, ímpar, desculpa, porque o seno de menos x é igual ao menos seno de x. Ou seja, se você tiver um menos aqui, então a sua equivalência vai ser um menos, e aqui você elimina o sinal.
Por exemplo, seno de menos x é igual a menos seno de x. Se você puser menos, se você puser 30 aqui, o seno de menos 30 graus é igual ao menos seno de 30 graus. E o gráfico do seno é chamado, a sua curva é chamada de senoide. Agora vamos estudar a função cosseno, que assim como o seno tem o mesmo período, é 2π. E também ela é expressa por cos, SOS de x, que é a abreviatura de cosseno. O, já os sinais do cosseno são quase todos diferentes do seno. A única igualdade, quer dizer, em dois, né? É igual no cosseno, é igual no seno no primeiro e no terceiro quadrante. No primeiro quadrante, os dois são positivos. Quer dizer, isso, os dois são positivos, e no terceiro quadrante os dois são negativos, e daí troca no segundo e no quarto. No segundo quadrante o seno é negativo, no quarto quadrante o seno é positivo. Desculpa, o cosseno. O cosseno é negativo no segundo quadrante e positivo no quarto quadrante. E aqui quando é zero e quando faz uma volta completa, 360 graus, o f de x é igual a 1. E quando aqui ó, 90 graus e aqui é 270 graus, o cosseno vai valer zero. E nesse valor que é 180 graus, o cosseno vai valer menos 1. Então, o cosseno tem essa gravura mais ou menos. Ele começa aqui no 1 e daí ele começa decrescente no primeiro e no segundo quadrante. Como foi aqui termina o primeiro quadrante e daí você olha a seta, tá fazendo sentido, é decrescente. E até aqui é o π, ele vai decrescendo. Aí depois ele vai subindo até o final e depois, igual ao seno, vai continuar repetindo essa, essa mesma, esse mesmo, essa mesma gravura aqui vai se repetindo e na mesma variação. Vou usar aqui o GeoGebra para que fique mais perceptível, mais fácil de visualizar. Assim, que começa do 1, vai decaindo até o menos 1 aqui no menos π, e sobe de volta aqui até o 2π, como vocês podem perceber. Depois, a partir daqui, se começa a repetir o que tinha aqui. O que começou aqui e é igualzinho, vai se repetindo periodicamente. O domínio e a imagem são iguais no seno, né? O domínio são todos os números reais, como foi dito também no seno, e o conjunto da imagem, né, que é o y, é menos 1 até, até 1. E só para lembrar, o cosseno está bem nessa parte aqui no eixo x, e acabei esquecendo de mostrar, mas o seno está nessa parte aqui, ó, na parte do, do, do y, aqui, ó. O seno está no eixo x e o cosseno está no eixo x. E o cosseno é uma função par, porque o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Por exemplo, o cosseno de menos 60 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Se tiver menos aqui, é igual ao positivo que tiver entre parênteses aqui. E como o seno, o gráfico é uma senoide, então o gráfico do cosseno é uma curva chamada de cossenoide. Agora vamos estudar a função tangente. A diferença da tangente é que o seu período é a metade do x, do seno e do cosseno. O período é apenas π, é a metade, porque a tangente quando chega na metade, aí ela já termina o seu ciclo e daí ela já começa a repetir, né? E daí ela é expressa por tangente de tg de x, né? Ou tg, porque é a abreviatura de tangente, tgx, e, e a tangente, né?
ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e no segundo e no quarto quadrante ela é negativa. Quando o x quando tá aqui é zero, ou aqui 180 e 360 graus, a tangente anula, e a tangente não existe aqui, ó, em 90, nem em 270 graus. Vocês já vão entender por quê. Mais para frente será explicado. Então, a função ela é sempre crescente em todos os quadrantes, não importa qual é o quadrante, porque para ficar melhor aqui ao visto um gráfico, ela está aqui ó, crescente, ela vai até o infinito e depois até chegar perto dos 90 graus, passa, depois que passa dos 90, ela vem do menos infinito, continua crescendo, aí ela termina aqui, ó, seus ciclos aqui, ó, no y, desculpa, aqui no π, e depois do π ela começa a repetir exatamente como está aqui. Ela vem crescendo de volta até o 3π sobre 2, ela vai até o infinito, e depois que passa, ela vem do menos infinito crescendo até chegar ao 2π, daí continua. Como vocês podem ver aqui, ó, o gráfico é assim, ó, a tangente. Ela vai crescendo e vai chegando até mais ou menos ali, chega até o infinito, depois ela continua crescendo até chegar ao π, e assim vai sucessivamente. O domínio da tangente são todos os reais, como eu falei antes, só que com exceção né, do, é, do π sobre 2, né, ela tem que ser diferente de π sobre 2 e mais kπ. Por exemplo, o, se você colocar 1, daí vai ficar 3π sobre 2, e assim vai. Todos os números que, que tiver π sobre 2 mais, mais kπ. Esse k é qualquer valor que você puser aqui, qualquer número inteiro, né, você coloque, né? Então daí vai ficar π sobre 2, se você puser 1 vai ficar π sobre 2 mais π, vai ficar 3π sobre 2, que daí é um valor que não existe na tangente. Então é assim definido o seu domínio, né? É π sobre 2 mais kπ. E já a imagem, né, são todos os números reais, porque a tangente tem qualquer valor em y, contrário do seno e do cosseno, né, que só restringe de -1 até 1, mas a tangente, né, qualquer valor, admite qualquer valor de y, a imagem. E, e a sua curva, né, peraí, desculpa, em relação à simetria, assim como o seno é uma função ímpar, porque a tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Por exemplo, se você puser a tangente de menos 45 graus, é igual a menos tangente de 45 graus. E a tangente está aqui ó, no gráfico, ela é uma reta né, que é tangente ao círculo trigonométrico. É por isso que é o nome de tangente, porque ela está aqui, ó, ela está tangenciando o, o ciclo trigonométrico. Agora vamos estudar um pouco sobre as razões trigonométricas, né, em relação, em relação ao, a um triângulo retângulo. O seno, cosseno e a tangente de um ângulo são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Essas relações são chamadas de razão, pois resulta na divisão entre medidas de dois dos seus lados. Geralmente, né, em matemática, razão é sinônimo de divisão. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto de 90 graus e o lado oposto é a hipotenusa, e os dois lados são chamados de catetos. Os lados que formam o triângulo, o ângulo reto, são chamados de cateto. E o valor, né, são calculados em relação ao determinado ângulo agudo do triângulo retângulo. Só para tem aqui, ó, a gravura, ó, é assim. Aqui está o ângulo de 90 graus, né, ou chamamos de ângulo reto, e, né,
e os catetos estão aqui, formando esse ângulo, e o que não toca, né, no ângulo de 90 graus aqui, ó, que é oposto, é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado e os catetos são os outros dois lados. E, tá aqui, e se você escolher esse ângulo aqui como referência, então o cateto oposto é o que está, como diz, é oposto ao ângulo, que não está tocando no ângulo. Por isso é chamado de, de oposto. E o adjacente é o que contém o ângulo de 90 e o ângulo aqui também. Como vocês podem ver, o cateto adjacente tem aqui, ó, o ângulo de referência e o ângulo de 90 graus. E de acordo com a posição dos catetos em relação ao ângulo, né, como falei, pode ser o oposto ou o adjacente. E aqui como você encontra, né, através do o seno e o cosseno da tangente através do triângulo. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é oposto sobre adjacente. Lembre, seno é coip, cosseno é caip e tangente é coca, que é com relação às iniciais de cada lado do triângulo. Isso aqui é uma tabela trigonométrica, que esses aqui são os ângulos mais utilizados, né? Que geralmente são usados, né? O de 30, 45 e 60 graus. O macete para você fazer seno e cosseno, você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí tudo sobre 2 e raiz quadrada nos numeradores. Mas como a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então fica só o 1. Então, assim que você descobre o seno e o cosseno, eu vou abordar mais para frente, mas a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Aí, se você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 3. Como aqui são dois números iguais, aqui raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, aqui vai dar 1. E aqui raiz de 3 dividido por meio vai dar raiz de 3. Aí, assim que você descobre a tangente. Vamos agora estudar algumas relações trigonométricas, só para, acho que acabei não mencionando antes, mas só para assim não esquecer que a origem é 0 grau. Aí quando você aqui sempre é o 90 graus, aqui quando você faz a volta é 180, mais uma volta é 270 e aqui é 360. A, cada quadrante tem 90 graus, então você vai somando 90 graus. A circunferência trigonométrica, né, é uma circunferência orientada de raio igual a uma unidade de comprimento. Então, determinamos, né, que o raio desse círculo aqui é igual a 1, e isso é importante para que nós possamos encontrar as relações trigonométricas. E os eixos cartesianos dividem a circunferência em quatro partes, só, né, só para relembrar que é chamado de quadrante, e nós sempre determinamos, né, foi por uma convenção, que o positivo é o anti-horário, que é esse sentido aqui, ó, anti-horário, então aqui é positivo. E se você usar o horário, que é se você vier para cá, né, então aqui vai ser o sentido negativo. E aqui o anti-horário é o positivo. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então, é associado assim que de um determinado ponto P, como por exemplo esse ponto aqui, que o cosseno está aqui, ó, é, é, o, é a abscissa aqui, ó, o cosseno, né? E o seno está aqui,
é a ordenada, né? É como todos os pontos da circunferência trigonométrica estão a distância uma unidade da origem, né? Aqui, ó, esse ponto aqui, qualquer ponto que você pega aqui, ó, da circunferência, está uma distância um, porque foi convencionado, né, que o raio vale que o raio vale um. Você pode vir aqui, pode vir aqui. O raio é um. Então, se vocês lembrarem do teorema de Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado, né, é, é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, se você olhando esse triângulo aqui, ó, a hipotenusa é um, porque é o valor do raio elevado ao quadrado. Você olhando, né, em, em relação a esse ângulo aqui, o cateto oposto é o seno, né? Está elevado ao quadrado e, e mais o cosseno, né? Tanto faz x ou θ, que é o valor do ângulo, né? Aqui está x, aqui está θ, mas é um determinado ângulo qualquer. E aí, como um ao quadrado é um, né? E daí então chegamos numa das principais relações fundamentais da trigonometria, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem o valor exatamente igual a um. Não importa qual o valor do ângulo que você utilize, né? Sempre o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem o valor de um. Agora é bom estudar umas outras relações importantes, né, da trigonometria. Por exemplo, se o valor do x estiver dentro do primeiro quadrante, então o seno de x vale o cosseno de 90 graus menos x. Por exemplo, se você pegar o seno de 30 graus, né? Aí você faz. Então aqui vai ficar seno de 30 graus. Aqui vai ficar 90 menos 30. Então vai ficar cosseno. Ou seja, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E você pode também fazer o inverso também. O cosseno de x também vai ser igual a seno de 90 graus menos x. Ou seja, você pode se pegar um ângulo de determinado que seja no primeiro quadrante, por exemplo, cosseno de 15 graus, quanto que vale para chegar até 90 é 75. Então, e você troca a função de seno por cosseno. Então, o seno de 75 graus é igual ao cosseno de 15 graus. E assim faz com qualquer valor. E, e você precisa saber também que, como eu falei já antes, mas só relembrando, a tangente de x, né, que além de ser cateto oposto sobre cateto adjacente, também pode ser também deduzida como o valor do seno de x dividido pelo cosseno de x. E temos três funções auxiliares, né, que são a cotangente, a secante e a cossecante. A cotangente é o inverso do valor da tangente, que se você usar pela lógica, se você substituir aqui, vai ser cosseno dividido por seno de x. A secante, cuidado para não se confundirem. A secante tem o inverso do valor do cosseno e não do seno. O mesmo vale para a cossecante de x. A cossecante de x tem o inverso do valor do seno. Então tomem cuidado para não se confundirem. Secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o valor do seno. E agora temos duas relações que são derivadas da relação fundamental, né, do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. O primeiro caso nós vamos dividir pelo cosseno de x. Aqui, ó, seno dividido por cosseno, né, como
seno dividido por cosseno é tangente. Porém, como está ao quadrado, então vai ficar tangente de x. Cosseno dividido por cosseno vale 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado, né? É que como 1 sobre cosseno é a secante, e aqui como está ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? E então você consegue achar uma relação que tangente ao quadrado de x mais 1 vale a secante de x ao quadrado. É, desde que atenda essa condição aqui, ó, x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, porque, por exemplo, aqui 90 graus não existe tangente de 90 graus. É, e se você fizer o mesmo, só que dividindo pelo seno, aqui ó, seno dividido por seno dá 1, cosseno dividido por seno tá aqui, ó, vai dar cotangente, mas como está ao quadrado, vai ficar cotangente ao quadrado. E se você dividir 1 pelo seno ao quadrado, né, vai dar, como 1 dividido pelo seno vai dar cossecante, mas como está ao quadrado, vai ser cossecante ao quadrado. Então você descobre aqui que a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x. E sendo que o x tem que ser diferente, né, de, de κ, por exemplo. Não, você não pode colocar, por exemplo, a cotangente, né, não pode valer π, porque daí não tem cotangente de π. Agora vamos dar uma estudada sobre a lei dos senos. A lei dos senos, né, estabelece que um determinado triângulo, né, como esse aqui, dando um exemplo, a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto será sempre constante. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo, né, cujos lados são A, B, C, e nós atribuímos também que esses ângulos aqui foi nomeado de A, aqui de B e aqui é C. Se você pegar o valor aqui do A e se você dividir pelo aqui, ó, pelo seno desse ângulo do oposto a esse lado, por exemplo, esse A aqui, ó, não tá, tá completamente oposto porque não tá aqui, ó, não tá tocando o ângulo A, quem tá tocando o lado A, desculpa, o lado A aqui é o B e o C, esses ângulos, e como esse ângulo não tá tocando, a gente fala que é um ângulo oposto. Então vai ficar A igual ao seno de A, é constante. Então, se for assim, então vai ser igual também, se você pegar o B, dividir pelo seno de B, e também vai ser igual também o C, dividido pelo seno de C. Essa aqui é a chamada lei dos senos. A lei dos cossenos é diferente porque estabelece que num triângulo qualquer, como é mostrado aqui, que é um triângulo qualquer, se você pegar o quadrado de um dos lados correspondente à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Aqui, ó, tá a equação, né, para vocês entenderem mais ou menos como que é a lei dos cossenos. Você pega aqui ó, um lado aqui do triângulo A, você leva ao quadrado. Aí você coloca igual, aí você pega os outros dois lados e você leva cada um ao quadrado, fica B ao quadrado, aqui fica mais, aqui C ao quadrado. Aí você coloca um menos 2, e aí você multiplica esses dois lados, B e C, e aí você pega o cosseno do ângulo, aqui ó, que, que é do ângulo oposto a esse lado. Lembre-se, isso aqui é o que tem em comum com a lei do seno. Sempre pega o ângulo que estiver oposto ao lado, ou seja, que não está tocando nenhum dos lados aqui. O mesmo também vale para o B, né? Só que daí você pega esses lados aqui e você pega o cosseno desse ângulo. E o C também. Você pega esses dois lados, o A e o B, e você pega esse ângulo aqui que também está oposto ao lado C, que não tá, você sempre oposto é quando é o ângulo que não toca, né? Nenhum que não está tocando o lado. Por isso que a gente chama de oposto. Vocês têm que saber, por exemplo, converter, né? Por exemplo, né, grau para radiano ou radiano para grau.
Então, né, tem duas unidades de medida que a gente chama de grau ou, ou radiano. Sempre a gente deduz assim que uma volta completa em grau são 360 graus. Já a volta em radiano, a gente chama de 2π. Ou seja, dividindo por 2, os dois lados, então, daí, né, a gente deduz que 180 graus é igual a π. Então, sempre quando você geralmente quiser converter um para outro, você faz uma simples regra de 3. Por exemplo, você tem 45 graus e aí você quer converter para radiano, né? Então, e aí você multiplica cruzado, 180 vezes x vai ficar igual a 45π. E daí, se você fizer toda a simplificação, se você dividir aqui por 45, aqui por 45, aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 1. Então, só coloca o π. Então, x igual vai ficar π sobre 4. Π sobre 4 equivale a 45 graus. E você faz o mesmo também se você quiser converter o π em graus. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, fazer 3π sobre 2, assim, ó, 3π sobre 2. E aqui você atribui x, você multiplica cruzado, vai ficar x vezes π igual a 3π sobre 2 multiplicado por 180. O π com π você corta, e se você dividir aqui por 2 vai dar 90, aí você multiplica por 3, então vai dar 270 graus. É assim que geralmente, né, você converte um para outro, usando essas simples regra de 3. O arco mais de uma curva, por exemplo, é quando você passa de uma volta, você passa de uma volta completa no ciclo trigonométrico, né? Então, o que que você faz, né? Você divide por 360 se tiver em grau ou 2π radiano se tiver, né, em radiano. E aí o resto da divisão será o valor correspondente ao ângulo. Por exemplo, se você pegar 1800 graus e dividir por 360, né? Então aqui vai ser, se multiplicar por 5, porque aqui o resto é zero. O resto é zero, então quer dizer que então ele fez 5 voltas completas, né? Porque como aqui é 5, né? Então aqui é o número de voltas. Então ele fez 5, como aqui é zero, então ele fez 5 voltas completas. Mas se você dividir por 1080 graus, desculpa, que aqui também vai dar um outro valor igual, mas se você fizer pelo menos aqui, ó, 765 e dividir por 360, aqui, por exemplo, aqui você coloca 2, aí você subtrai por 720 graus, aí o resto vai ser 45. Então esse ângulo de 765 graus vai corresponder a 45 graus, porque 45 graus é o resto dessa divisão. Agora a gente trabalha com ângulo negativo. Ângulo negativo é quando você gira a, a partir do sentido horário, como foi falado anteriormente. Quando você começa, aqui está o zero, aí você começa a vir nesse sentido aqui, no sentido horário. Então, a partir daqui começa a ficar negativo. Então, então a contagem passa dos ângulos passam a ser
é negativa. E todo ângulo negativo sempre tem um ângulo positivo correspondente. E para você converter um ângulo negativo em positivo, é só você somar por 360 graus. Por exemplo, tem menos 90 graus, então você soma com 360. Aí no final vai dar 270. Ou seja, menos 90 é equivalente a 270 graus. E se o ângulo negativo for maior do que 360 graus, então você tem que dividir primeiro por 360. Por exemplo, se for menos 900 e dividir por 360, aqui vai dar 2, aqui vai dar 720, e aqui nesse caso vai ficar menos 180. E aí depois você pega menos 180 graus, e aí você soma com 360. Nesse caso é 180 graus. Essa é uma pequena coincidência, né? Mas geralmente nunca é igual. Por exemplo, você pegar menos 480, divide por 360, aqui vai ficar 360, e menos 100, aqui daí vai dar menos 120 graus do resto, e daí você soma com 360, então aqui no final vai dar 240 graus. Ou seja, menos 120 graus equivale a 240 graus. Que nesse caso também é igual a menos 480 graus. E só para lembrar também que você faz também o mesmo procedimento, se for em graus, você faz o mesmo procedimento, só que daí você usando 2π, né? Você soma com 2π, né? Se for em radiano, e aí depois também você divide por 2π, se for um ângulo, né? Se for um ângulo menor que 2π, você divide por 2π, pega o resto, depois você soma com 2π, e o que sobrar daí desse resultado também vai ser a equivalência, só que em radiano. E caso você queira reduzir ao primeiro quadrante, a gente sempre faz assim. Quando está no segundo quadrante, a gente pega o quanto falta para chegar a 180 graus. Quando um ângulo está no terceiro quadrante, você é o equivalente ao quanto passa do terceiro quadrante. E quando está no quarto quadrante, a gente é o quanto falta para chegar a 360. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil assim de entender. Por exemplo, se você tem o cosseno, por exemplo, de 120 graus. 120 graus está aqui no segundo quadrante. Quanto que falta para chegar a 180 graus? Falta 60, certo? Então, vai ficar cosseno de 60 graus. Só que só lembrando que como o cosseno é negativo no segundo quadrante, então vai ficar menos 60 graus. Por exemplo, o seno, o seno de 150 graus, quanto que falta para chegar a 180? Falta 30. Então, vai ser equivalente ao seno de 30 graus. Porém, o seno é positivo no segundo quadrante, então o seno de 50 é igual ao seno de 30 graus. Agora, para você fazer no terceiro quadrante, é o quanto passa de 180 graus. Por exemplo, vamos pegar 210, 210 graus. Por exemplo, o cosseno de 210 graus, quanto que passou de 180 graus? Passou 30, certo? Então a gente pega 30 graus, porque passou, porque
porque passou, porque 210 graus, né? Passou 30 graus de, de 180. Então, então a gente usa 30 graus. E como o cosseno é negativo no segundo quadrante, então aqui ele é negativo, é menos cosseno de 30. E vamos fazer um outro exemplo também, por exemplo, seno de 240 graus. Quanto que passou de 180? Como 240 graus está aqui no terceiro quadrante, aqui só lembrando, 150 está aqui no segundo, 240, então quanto que passou? Passou 60 graus. E a gente repete, seno de 60 graus. Só que o seno é negativo no terceiro quadrante, então aqui vai ficar menos seno de 60 graus. E agora, só para entender aqui, fazer só mais o quarto quadrante aqui para finalizar. Por exemplo, agora como nós não usamos a tangente, vamos usar a tangente. Vamos pensar na tangente de 300 de 300 graus. 300 graus está aqui no quarto quadrante. Só lembrando que o primeiro quadrante vai até 90, o segundo vai até 180, o terceiro vai até 270 e o quarto vai até 360. 300 graus está aqui no quarto quadrante. Então, quanto que falta para chegar a 60 graus, a 360 graus? Como aqui já tem 300, aí você, então falta 60. Mas só que a tangente é negativa no quarto quadrante. Então aqui fica menos. E vamos pegar um outro valor também, 330 graus. Por exemplo, tangente de 330 graus. Quanto que falta para chegar até 60 graus? Falta 30. Então fica tangente de 30 graus. A tangente é negativa no quarto quadrante, então é menos tangente de 30 graus. Agora a gente vai estudar a equação da função trigonométrica. Geralmente essa equação é assim, y, ela completa y é igual a mais b vezes, aqui tem a função, pode ser seno, cosseno ou tangente, coloquei seno como exemplo, vou trabalhar com seno, aí fica c vezes x mais d. Nós vamos descobrir o que significa cada elemento, o que é a, o que é b, o que é c, o que é d. O a é o que desloca o y, entendeu? É o quanto que, por exemplo, o valor que você puser aqui é o quanto que pode jogar para cima ou para baixo, dependendo do valor. Aqui, por exemplo, aqui, vamos usar aqui uma calculadora para que vocês entendam. Por exemplo, aqui, y igual a seno de x. Tá? Esse é o normal, o seno de x. Mas supondo que se eu puser, por exemplo, y igual a 2 positivo, 2 mais menos de x, ó, você perceba que eu desloquei duas unidades que é para cima. Aqui, ó, o maior valor que o seno assumia era 2, era 1, desculpa. Mas é como eu coloquei um 2 positivo, então ele aumentou em duas unidades. Então ele vai para 3. E o que era menos 1, aí você soma com 2, vai ficar 1 positivo. Então eu desloquei aqui, ó, em duas unidades o gráfico, porque ele estava aqui no 1 anteriormente, agora ele subiu para 3. Então você sobe. E se você puser um número negativo, aí ele vai, aqui, ó, ele vem para baixo, dependendo do valor que você puser. E então é assim. Mas só que o intervalo da imagem nunca é alterado. O intervalo vai ser sempre o mesmo. Assim, a variação da imagem, entendeu? A, porque, por exemplo, quando é y igual a seno x, vai ficar de menos 1 até 1, então a variação vai ser 2. E se você puser aqui
por exemplo, 2, vai, a imagem vai ser alterada de 1 até 3, mas o intervalo, a variação da imagem não muda. Aqui continua 2, ó, porque 3 menos 1, que é o maior, menos que é o maior valor menos o menor, aqui vai continuar, vai, se você pegar desculpa, se pegar a variação de 3 menos 1, vai ser 2 também. A variação vai ser 2, vai ser a mesma. No outro, quando não tem nada, é 1, aí com, fica 1 com menos 1, o menos com menos 1 também vai continuar 2 também. Já o B é a amplitude. Nesse caso aqui, além de alterar o valor da imagem, vai alterar também a sua variação, porque ó, se você perceber aqui, né, a variação aqui é 2, mas se eu puser aqui, ó, multiplicar por 2, vocês vão perceber a diferença que, ó, ele ficou maior, aqui, ó, expandiu, ficou mais amplo aqui, ó, que o que estava de 1 aqui ficou 2, que era menos 2 ficou 2. Ele aumentou o tamanho, assim, a amplitude ficou maior, tanto para cima quanto para baixo. Então, nesse caso aqui, se você pegar a variação, ó, vai pegar de 2 menos, menos 2, vai ficar 4. Então, aqui ó, a variação ficou 4. Então, ele aumentou. Não só alterou o valor da imagem, como alterou também a sua variação. Ao contrário do A, que o A não varia a sua variação. O P, o C, desculpa, o C é o período, que tem relação ao período. Quanto maior for o valor do C, menor vai ser, mais ela vai se repetir e mais comprimida ela vai ficar. Para você ficar sendo de x é assim. Mas se você puser o 2 aqui, perceba como ela ficou mais comprimida, porque o seu período é menor. Aqui, ó, vem de 0 até π agora. O seu período ficou menor, então logo ela vai ficar mais comprimida, ela vai se repetir mais rápido. Mas se você colocar um valor menor entre 0 e 1, para você colocar meio, vai ficar x dividido por 2. Perceba como ela vai ficar mais ampla assim. Agora o período, ó, vai de 0 até 4π. Ela ficou mais esticada, a função. E o D é o último, é o quanto para você deslocar o Y. E para você descobrir o quanto que o desloca, a gente chama de desface, que é você dividir o D pelo C. Só vou dar um pequeno exemplo aqui, por exemplo, x mais π. X mais π, perceba que ela deu uma deslocada. Por exemplo, quando o D aqui, o valor for maior do que zero, então você deslocou para a esquerda. E quando o D, quando o D é menor do que zero, você desloca para a direita. Então, como aqui ó, o D é positivo, então você desloca para a esquerda. Só que o D não é o valor que você desloca. O valor realmente deslocado é o desface, que você pega o D e divide pelo C. Por exemplo, como o D aqui é π e o valor do C é 1, você divide aqui, ó. Você divide aqui o π por 1. Então, o valor desse desface vai ser π. Ou seja, você deslocou π, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o gráfico começa aqui, ó, o π, só que para a esquerda, ó. Vocês podem perceber, ó, ele estava aqui, ele começa aqui no zero, porém ele veio aqui, ó, agora ele começou aqui no π. Então, ele começou o período aqui ele vem para o menos π. E se for o contrário, por exemplo, se ele te der um gráfico, né, e ele pedir
para que você descubra todos os valores, né? E se ele der uma função seno, você olha aqui no gráfico. O A, você pega aqui, ó, o maior valor da, da, aqui da imagem com o menor valor, só que você mantém o sinal. Então você pega 5 menos um e aí você divide por 5 menos 5 menos 1 vai dar 4, né? Por exemplo, você pegar aqui, você pega ali o valor que é maior que é 5 e o menor é menos um, só que você mantém o valor e divide por 2, que aí vai dar 4 dividido por 2, que no final você acha o 2. O valor do B você descobre, só que o B você faz com menos. E daí você divide por 2. Aí vai ficar 5 mais um dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2. E no final, o B vai valer 3. O período, quer dizer, o C, você é sempre assim. Período, né? Como é uma função seno, então vai ser 2π dividido por C, né? Se você observar aqui nessa função, aqui ela está se repetindo, né? Vem daqui, vem daqui, ela faz aqui, ó, tá fazendo em 2π, porque ela faz aqui essas duas, ela tem ela faz todo o período assim, diz, em 2π, que ela aqui, ó, vem aqui, 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 aqui. Então é 2π. Então você vai assim, ó, 2π, ó, 2π dividido por C. Aí você pode cortar 2π com 2π, o C está dividindo, passa multiplicando, e o C vale 1. E para você achar o D, você olha aqui no gráfico quanto que teve aqui de, de deslocamento, né? Como vocês podem olhar aqui no gráfico, é π, esse deslocamento aqui, porque porque o seno começa, né, no valor médio e começa subindo, então ele está aqui, ó, no π, então o seu desface é igual a π, e o desface é d dividido por c, né? Então o seu desface é π, o valor de d é o que eu quero, e o valor de c que a gente descobriu é 1, então descobrimos que o valor de d vale π. Como nós observamos que ele está deslocado pela, pela esquerda, então o seu valor é positivo. Então, nós descobrimos todos os valores, então vai ser essa equação. Y igual a 2 mais 3 vezes o seno de x mais π. Agora vamos, né, ver algumas equações importantes da, assim, da trigonometria. Primeiro vamos ver as somas e diferenças de arcos. Essas formas são muito utilizadas, por exemplo, se você quer, para você descobrir arcos que você não conhece, mas baseado em arcos que você conhece. Por exemplo, você quer o de seno de 105 graus. 105 graus, né, é 60 mais 45, que são ângulos conhecidos. Você pode usar, primeiro o seno, você usa a fórmula que é seno A vezes o cosseno B, mais o seno B vezes o cosseno A. O seno, como vocês podem perceber, quando mantém o sinal.
Quando é soma, você coloca você deixa aqui no meio um mais, e quando é menos, você deixa aqui um menos. Tem o macete principal que é minha terra tem palmeira onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, e você nunca pode esquecer que quando é mais, o que tiver no, quando tiver uma soma que você mantém, e o cosseno, desculpa, e quando é menos, aí você mantém um menos. E, e já o cosseno é o contrário, como vocês podem ver, quando é uma soma, você troca, aqui fica menos, e aqui é mais, e aqui é menos, e aqui fica mais. Você lembra, o macete principal é o costa-costa, senta-senta. Então primeiro vem cosseno com cosseno e seno com seno. Aqui é tudo, quando aqui é multiplicação, né? Que tá entre os cossenos, aqui é tudo. E aqui você coloca a subtração quando é soma, e aqui quando é. E aqui você coloca a soma quando é subtração. Você troca. E a tangente, é, você coloca é, no denominador, você deixa igual e você troca no denominador. Mesma coisa aqui também. Quando é menos, você mantém o menos e embaixo você coloca o mais. O macete da tangente tem gente no A, tem gente no B. Tem gente nos dois. Geralmente a gente usa isso. E aqui embaixo uma multiplicação entre as tangentes. E, e quando for soma, aqui é mais. E a subtração é menos, e você troca no denominador. Para a gente fazer um exemplo aqui, por exemplo, que eu coloquei o seno de 105 graus, então a gente faz, por exemplo, assim, o seno de 60, aí você multiplica pelo cosseno de 45, como aqui é uma soma, você repete, e aqui você coloca seno de 45, multiplicando pelo cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é raiz de 2 por 2. Aqui se repete mais. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 vale meio. Aí você multiplica o numerador com o denominador. Vai ficar raiz de 6. Aqui vai ficar raiz de 2. Como os dois são denominador igual, aqui é 4, você junta. Vai ficar isso aqui, ó. O seno de 105 graus é a raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Aí você pode usar também para qualquer outra coisa também. Por exemplo, se você quiser achar o seno de 15 graus, né, um outro exemplo, aí você usar o seno de, por exemplo, o seno de 15 graus, aí você faz, né, 60 menos 45, que é que é 60 menos 45, e aí você troca o valor daqui do mais por menos. E aí no final, né, o seno de 15 graus vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E o mesmo que vale para isso também vale para cosseno, vale para tangente. Só colocar, usar a fórmula correta e substituir nos lugares corretamente. Essa aqui é só a forma do arco duplo. A forma do arco duplo é originado através das somas. Por exemplo, se você puser aqui seno de x, quando são, né, dois ângulos, está envolvendo dois ângulos iguais. Seno de x, x, vai ficar seno de x, cosseno de x, mais seno x, cosseno x. Então, nesse caso, ó, x mais x aqui vai ficar 2x. Ali está alfa, mas x e alfa não faz diferença. Aqui, como esses dois são iguais, e aqui é 1 e aqui é 1 antes,
E aqui então vai ficar 2 seno x cosseno x. Aí surge aqui, por exemplo, se você quiser, por exemplo, eu sei que é um ângulo, por exemplo, se você quiser, se você puser 45 graus, vai ficar seno de 90, e aqui vai ficar 45 e 45, e o mesmo que vale para esses aqui. Só aqui que não, porque não existe tangente de 90, mas se você puser, sei lá, colocar 100 graus, vai ficar 100 aqui, e aqui você acha de 200. A do cosseno, como vocês é, devem, devem lembrar, devem, né? Sai assim, aqui tá cosseno, aí fica assim, é, que é o cos, cos, fica o cossa, cossa, só que como aqui é mais e o cosseno troca, aí fica menos, aí fica o cossa, cossa, senta, senta. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Aí por isso que surge essa fórmula. E para finalizar o da tangente, né? Fica é, tangente, né, de x mais x. Aí fica tangente de x. Como aqui está somando, aí fica aqui tangente de x. E aqui como está somando, daí o denominador aqui fica negativo. E aqui fica o produto. Aí por isso que fica assim, tangente de 2x. Como você está somando duas coisas iguais, então fica 2, fica duas vezes tangente de x. Repete 1 e aqui como está multiplicando, e fica ao quadrado, menos tangente ao quadrado de x. É assim que surgem as fórmulas do arco duplo. E essa aqui tem outras fórmulas que são do arco metade, que é o oposto, né, do arco duplo, né, quando você tem a metade, daí você quer achar o dobro, né? O arco duplo é quando você tem já o dobro, você quer achar a metade. O arco metade, você tem a metade, você quer achar o dobro. É só você lembrar, você tem que, é mais ou menos, né? Aí dentro da raiz, é tudo dentro da raiz. Aí quando é cosseno, é um mais cosseno x dividido por 2. E o seno é um menos o cosseno x dividido por 2. E daí você tem que, é mais ou menos que você tem que levar em consideração, né, o quadrante. Porque, por exemplo, se você puser um valor, por exemplo, 200 graus, 200 graus para o cosseno é negativo, né? Mas, mas pode ser que, mas só que para o seno é positivo, porque 200 graus pro, pro seno é é negativo, né? Mas só que 100 graus é positivo. Então você tem que observar o qual que é em qual quadrante que o resultado vai cair, né? Porque pode ser que, né, que seja positivo em um, mas só que negativo em outro, você tem que observar em qual quadrante em que o resultado vai cair. Aí, então, é, então seria isso. E por último, né, que você transforma a soma em produtos, que são essas fórmulas aqui, né? Por exemplo, sempre quando você tem sempre a mesma função, mas ângulos diferentes, né? Esses senos estão somando, esses senos estão subtraindo, os cossenos aqui estão somando e os cossenos estão subtraindo. O que tem em comum, né, que essas fórmulas tudo tem dois, né? E, por exemplo, a primeira fórmula, né, que é C que está somando dois senos, né? Aqui
Aqui o resultado final que são tudo produto, como vocês podem ver também, né? E a primeira fórmula aqui, quando tem dois senos somando, né? Aí você coloca um seno e um cosseno, e quando tem mais, você soma os ângulos e você subtrai do cosseno. Aí você é tudo, né? Aí depois de somar ou subtrair, você divide por 2. E aqui também, quando está subtraindo, você você coloca, né, o quando é menos, aqui o seno, daí fica menos, né? E também tem tudo. Aí, e aqui é mais e também se faz tudo. Soma e subtrai e divide por 2. Quando aqui está somando 2, aí você só coloca, quando é somando 2 cossenos, você coloca só cosseno. E daí um você soma e outro subtrai. Também tudo dividido por 2. E quando você tem também dois cossenos, você também soma um e subtrai o outro. Só que a diferença para o anterior que o menos vem antes. Que daí tem o menos na fórmula. E tudo também. Não que esqueça que é tudo que, que todos têm, quando está somando, está subtraindo os ângulos, você sempre divide depois por 2. Então é isso, galera. Eu sei que ficou um pouco longo, mas consegui, mas foi possível abordar os principais tópicos referentes à trigonometria. Espero que tenha ficado claro, que tenham gostado do curso, que tenham conseguido aprender bastante coisa, que tenha sido um curso muito produtivo, que tenham ficado, que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima e até mais. Tchau, tchau.